Terça-feira, às 19 horas em ponto, eu já estava na residência do casal Grosset. O foco principal de nossa atenção seria a condição ou estado dos mortos. Descobri que a Bíblia é muito clara sobre esse assunto e oferece respostas a algumas perguntas, tais como: são os seres humanos possuidores de imortalidade? Podem os mortos louvar o Senhor? Será que a esfera condicional dos mortos se constitui uma fonte potencial de conhecimento? A resposta à primeira pergunta veio em alto e claro som. Somente Deus tem a imortalidade, e Timóteo 6, 15, 16. Em outras palavras, o homem é mortal, pura e simplesmente. O texto: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio, Salmos 1, 5, 17, respondeu à segunda pergunta com a rapidez de um relâmpago. Quebrou em 1000 pedacinhos os ensinos religiosos de minha infância. A resposta à terceira pergunta começou a revelar-me o amor e a justiça de Deus. Foi o que encontramos no livro de Jó. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Os seus filhos recebem honras, e ele o não sabe, são humilhados, e ele o não percebe. Jó 14, 1, 2 e 21. Tive uma sensação de tão grande alívio após ler essa passagem, que disse ao casal: é muito bom saber que os nossos queridos falecidos não estão nem no purgatório sofrendo, nem no céu vendo as tribulações de seus queridos na terra, mas estão todos dormindo na sepultura até a manhã da ressurreição. Foi, então, que o Espírito Santo me deu a compreensão de que a morte é o oposto da vida, um estado de completa extinção da vida, um estado de inexistência. Agora, eu compreendia o total equívoco do conceito de que o homem tem uma alma imortal, especialmente depois de ler o registro da criação de Adão. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2 horas e 7 minutos. Entendi claramente que o fôlego de vida é o meio através do qual ele vivifica e sustenta a nossa estrutura física. E quando Deus remove esse meio, a vida cessa. Ao declarar nas Escrituras que o homem passou a ser alma vivente, ao contrário da crença popular de que o homem recebeu uma alma, Deus neutraliza todas as avenidas que Satanás e seus espíritos demoníacos poderiam usar para desencaminhar-nos, pretendendo ser e aparecendo como se fossem os espíritos de entes queridos falecidos. Ao chegarmos à conclusão do estudo sobre o estado do homem na morte, abriu-se diante de mim uma perspectiva completamente nova sobre o caráter de Deus. Fiquei profundamente impressionado diante do pensamento de que o mundo cristão tem representado a Deus de uma forma grandemente má. Para entender e avaliar a minha experiência durante aquela semana, você precisa imaginar nunca ter possuído e nem estudado uma Bíblia. A alegria da vida não é real quando, tão logo você descobre alguma coisa boa para desfrutar, lá vem o pensamento de que amanhã a morte poderá colocar um ponto final em tudo. Você sempre fica frente a frente com a eternidade, mas da eternidade de quê? Os outros não sabem nada mais do que você. Um dia, então, de uma maneira muito inesperada, você encontra alguém tendo em mãos um livro, escrito pelo próprio doador da vida. Todas as perguntas não respondidas, que atormentaram a sua mente durante anos, recebem agora uma explicação inteligente. Descobri que, através da doutrina da ressurreição, a Bíblia abre o caminho pelo qual o homem pode obter a imortalidade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Coríntios 15, 51, 55.
Jesus, o príncipe da vida, quando vier na sua segunda vinda, em companhia de seus anjos celestiais, conferirá a imortalidade àqueles que fizeram dele o seu Senhor. Irá restaurar a vida daqueles que a perderam por amor a ele. A ressurreição é o grande evento contemplado pelos santos escritores como objeto de sua esperança. Embora tivesse sofrido a perda de todas as coisas por amor a Cristo, o apóstolo Paulo ainda tinha essa alegria, colocando sua esperança na ressurreição dos mortos, Filipenses 3, 7, 8, 10, 11. Ele dirigia seus pensamentos continuamente para o céu. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, Filipenses 3, 20 e 21. Também achei interessante que, ao falar de suas tribulações na Ásia, a ponto de desesperar-se da própria vida, ele confiou em Deus, que há de ressuscitar os mortos, 2 Coríntios 1, 8, 9. Ele não comentou que esperava encontrar o Senhor por ocasião de sua morte, como ensina a teologia moderna, esta baseada na má compreensão de Filipenses 3 horas e 23 minutos, mas colocou sua esperança na ressurreição. Ao procurar nas Sagradas Escrituras o tempo designado para que os justos recebam a sua recompensa e os ímpios a sua condenação, descobri que estas não ocorrem por ocasião da morte, mas por ocasião das duas ressurreições. Descobri que Paulo dirigia sua atenção para a segunda vinda de Cristo, quando receberia pessoalmente de Jesus aquilo que ele chamou de coroa da justiça. Fiquei maravilhado com as palavras de Jesus: ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 e 14. Sustentava-o, porém, a esperança que tinha na ressurreição. Já no fim de sua vida, esse cansado mas valente soldado da cruz, carregava nas costas as marcas das 5 quarentenas de açoites, 2 Coríntios 11 horas e 24 minutos.